canal da gente. A gente curte você. Olá, está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar sobre depressão pós-parto. Você sabia que 1 a cada 7 mulheres sofrem dessa tristeza inesperada? O que seria um momento de muita alegria, chegar com o bebê em casa, os medos e os anseios dessa nova fase podem transformar em muita tristeza e angústia. Mas afinal, o que é depressão pós-parto? Como diferenciá-la de uma tristeza comum? Antes de começarmos as nossas entrevistas, vamos saber mais sobre depressão pós-parto com algumas informações mais técnicas do assunto. O que é depressão pós-parto? A tristeza comum aparece em torno de 50% a 80% das mulheres com alguns sintomas como disforia e irritabilidade. Isso ocorre mais a partir do 3º dia após o parto, podendo durar até 10 dias no máximo. Por que isso ocorre? O pós-parto é um período de deficiência hormonal. Durante a gestação, o organismo da mulher esteve submetido a altas doses de hormônios e logo após o parto, o nível desses hormônios cai drasticamente e muito rápido. Bom, com todas essas informações, já deu pra gente perceber e diferenciar a depressão pós-parto da tristeza, que é muito comum nesse período pós-parto de muitas fragilidades e muitas novidades. Daqui a pouco estarei aqui com 2 mulheres que sofreram com depressão pós-parto e elas vão nos contar tudo, como conseguiram tratar este grave problema. Não percam, Fala Mamãe na TV está falando tudo sobre depressão pós-parto. Fala Mamãe na TV tem muito mais novidades para você. Fala Mamãe na TV. A Vovodinha faz para você deliciosos salgadinhos para festas, coquetéis, confraternizações e coffee break. Leves, sequinhos e crocantes, salgadinhos com massa fininha só na Vovodinha. Toda hora salgadinhos quentinhos para pronta entrega. Disque Salgadinho 3215-1966. Vovodinha, Rua Ernesto Vicentini 246, bairro Roosevelt. Gente, eu não falei, o pré-pago da CTBC ficou ainda melhor. Olha só. Amiga, pra que tanto chip? Eu tenho só o pré-pago CTBC e falo com o celular de qualquer operadora por 20 centavos a chamada. Não é 1 minuto não, viu? É a chamada. Desapeguei. Desapega. Viu? Só 12 centavos para qualquer CTBC e 20 centavos para celular de qualquer operadora no mesmo DDD. Aproveite! CTBC, uma marca Algar Telecom, orgulhosamente daqui. Venha conhecer a Inovare, móveis planejados. Decorar sua casa com móveis de excelente qualidade e durabilidade, sem abrir mão do design moderno e arrojado, ficou mais fácil. Showroom com 400 metros quadrados para te encantar. Fácil acesso e estacionamento próprio. Agende seu orçamento sem compromisso 3232-6800. Inovare Imóveis Planejados. Avenida João Naves de Ávila, 4152. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre depressão pós-parto. Afinal, foram 9 meses de preparação e muitos cuidados para que esse bebê chegue em casa. Mas quando o motivo de alegria vira tristeza? Segundo o Dr. Drauzio Varela, a tristeza pós-parto surge 2 ou 3 dias depois de a mulher dar à luz. Em 5 dias, ela atinge o máximo e some em 10 dias. Já a depressão pós-parto instala-se lentamente. Só de 4 a 6 semanas depois do parto, o quadro depressivo torna-se mais intenso. É uma doença que exige tratamento mais agressivo e às vezes até com medicamentos. Estou aqui com 2 mamães, a Ana Maria, que é mãe do Ian, de 18 anos, e a Cris, que é mãe da Ana Laura, de 12, e a Maria Eduarda, de 6. Isso. Bom, queria que vocês contassem um pouco mais sobre a experiência de vocês com relação à depressão pós-parto. Como é que foi para você
Ana Maria, viver esse momento de depressão? Uma coisa difícil, bastante difícil, mas superável, né? Eu acho que muito tem a ver com a tua atitude de quando isso acontece, eu acho que principalmente a tua atitude, mas infelizmente ou felizmente, às vezes o remédio é sim a sua salvação para aquele momento. Sem ele é muito difícil, porque é uma coisa séria demais. E a gente já viu aqui com algumas informações mais técnicas que a depressão pós-parto, ela começa bem depois do parto, né? Ali talvez com uma semana. Como é que foi para você esse começo de sentir essa tristeza? Pois é, minha gestação foi super tranquila, eu nunca tive indício algum que pudesse acontecer. Saí do hospital muito bem, engordei 9 quilos na minha gravidez todinha, saí de mini saia do hospital, estava muito bonitinha, assim, em excesso de peso. Tudo muito bem, né? Para casa, com filho, esposo. Quando eu cheguei em casa, as coisas não estavam normais, suor nas mãos, uma certa taquicardia, olhava no bebê, dava uma recusa de chegar perto, não conseguia identificar, medo, o que é, né? E minha mãe, claro, esteve junto o tempo todo, dando força, como dar o banho, como segura a cabeça, o que dobra, o que não dobra, né? Que no começo a gente é cheio de detalhe, né? Morre de medo de tocar. Mas sempre muito bem apoiada, mas eu fui sentindo que assim, sucessivamente os dias iam passando e isso não ia melhorando. A paúria ia piorando. A paúria ia piorando. E isso te afetou, assim, com os cuidados do seu bebê? Atrapalhou esse momento? Bastante. Então, eu esperava ele dormir, ficava assistindo ele dormir o tempo todo. Eu conseguia estar do lado dele quando ele dormia. E paúria, né? De virar, de regurgitar, de não respirar. Punha a mão em cima, assim, para sentir se ele estava respirando. Olhava qualquer movimento. Quando ele acordava, eu me retraía, eu não queria estar do lado dele. Na hora dele mamar, eu chorava. E teve a questão da amamentação também, que é um outro cuidado que a gente não leva a sério, né? Mas o ferimento, né, no bico do seio, aquela dor, aquele desconforto. Então, foi uma sucessão de fatores, né? Mas que foi terrível. É uma experiência aí complicada. Cris, como que foi para você passar por esse momento, assim, da depressão pós-parto? Então, igual eu te falei, eu tive antes da minha filha de 12, uma depressão durante a gravidez. Acredito até pela pouca idade, que foi difícil entender o porquê que estava acontecendo aquilo com o meu corpo, eu emagrecia muito, sendo que na verdade você tinha que engordar. Então eu estava bem triste por aquilo. Então quando ela nasceu eu não tive problema algum. Agora com a de 6, que é com a Maria Eduarda, quando eu saí do hospital, um excesso de cuidado, eu acho que já foi até diferente dela. Ansiedade também. Ansiedade, o medo de perder, o medo de morrer. E eu lia muito que os 5 primeiros anos, então, falecem muitas crianças, e aquilo ali eu ia ficando louca, ia tomar banho. Se tinha alguém para me ajudar, eu falava assim, não, mesmo que você tá aqui, deixa ela aqui dentro do banheiro, você me ajuda a olhar eu tomando banho. Isso foi constante, 6 meses. Então a sua depressão pós-parto veio até por conta dessa ansiedade excessiva. Esse cuidado excessivo. Você começou a sentir a depressão pós-parto através da ansiedade. Foi. E como que você detectou, não, eu estou com depressão pós-parto e não é só uma ansiedade comum? Porque a gente que é mãe, né, coloca mesmo a mão para ver se o bebê está respirando. Até aí eu acho que... Um cuidado. É um cuidado que tem, né, seja com o primeiro ou com o segundo filho, eu acho que é normal de mãe. Mas qual foi o fator assim, predominante para você falar, não, eu estou com depressão pós-parto e não é uma ansiedade comum? Não era normal eu me pegar à madrugada do lado do berço, em pé, vigiando dormir. Aquilo já não era normal. Então assim, eu não tinha mais cuidado comigo. Eu não trocava de roupa, eu mal tomava banho, porque eu ficava 24 horas do lado. Sempre. Então era para mamar, ela não pedia, não tinha aquele tempo para dar vontade, eu já estava sempre ali, sempre, 24 horas. Aí eu peguei e procurei a minha ginecologista e expliquei para ela. Ela falou, não é normal. E a questão da amamentação para você foi tranquila? Ou foi um fator que... Para mim, eu sempre falo, o momento de ser mãe, para mim, a gestação é muito bom. Agora, o amamentar, para mim, é um encanto. É um momento de muita troca, de muito carinho. Então, assim, eu queria estar com esse carinho constante. Sempre. Se pudesse, ficar dando mamar o dia inteiro. E você conseguiu amamentar mesmo tendo depressão pós-parto? Eu não tomei medicação. A gente tentou não, eu consegui melhorar com esse cuidado menos. Eles foram me afastando um pouco. Então, eu consegui colocar uma pessoa para ficar em casa comigo
E eu ia tomar banho, ela, não, pode deixar comigo. E aquilo ali, eu ficava muito mal, mas eu sabia que eu precisava desvincular um pouco. Isso foi 6 meses. Depois que passou, eu consegui trabalhar, sair para trabalhar de novo, porque eu tinha saído até do emprego para ficar com ela. E essa ansiedade excessiva te atrapalhou nos cuidados com o seu bebê recém-nascido? Alguém entrou em cena para te ajudar? Ou mesmo estando muito ansiosa, você conseguiu equilibrar? Eu consegui equilibrar porque eu tinha meu esposo. O excesso, ele conseguia coordenar. O que estava em excesso, ele entrava em cena e falava, não, deixa comigo. Ele não falava que eu estava doente, porque depressão é muito ruim, né? Quando a pessoa fala, não, você é doente. A gente tem que tratar como uma doença, mas eu não acredito que a pessoa tem que ser 24 horas falar que ele é um doente, isso faz mal, porque na minha situação eu não me via como uma doente. Eu achava que eu estava com cuidados e não era, era doença. Ana Maria, no seu caso, teve alguém que te ajudou a cuidar do bebê? Você se retraiu mesmo nos cuidados dele de recém-nascido? Me retraí, e eu sofria com isso, porque acho que até instintivamente, o desejo era estar do lado o tempo todo, aquele cheirinho do bebê, aquela coisa de dormir aconchegado no cantinho, a cadeira de amamentação que você elabora o quarto, faz tudo. E eu não tinha, eu não conseguia, eu me esforçava, eu chorava, ia para o quarto escuro dormir não, né? Ficar. Porque sono é uma das coisas que também dá muito. Mas alguns dias você perde o sono, é extremo. Tem dias que você dorme demais, tem dias que você não dorme. Então, quem realmente me ajudou muito nesse processo foi, em primeiro lugar, minha mãe. Em primeiríssimo lugar, minha mãe. Meu pai me ajudou bastante também, da forma que um homem pode ajudar, né? Que não tem o tato da mãe para fazer isso. Meu ex-esposo, acho que ele passou pelo tranco, né? Realmente ele não me ajudou no sentido literal de fazer o esforço para que eu saísse disso, né? Mas ele também acho que sofria com isso, porque ele se evadia do lugar, né? E a partir então do momento, minha mãe foi principal mesmo. Sua mãe, né? Então ela veio para cuidar, né? Para conseguir esse espaço. Dos dois, né? De quem nasceu e de quem estava ali ganhando bebê, né? De nós dois, ela cuidou muito e cuida até hoje. E quando que você falou assim, sentiu, não, eu estou com depressão pós-parto mesmo? Quando? E você falou isso para alguém quando? Já tinham 3 semanas que meu bebê estava em casa e a coisa da minha mãe não ter vindo para ficar, mas teve que ficar. A atitude que não mudava, a minha, né? A minha ginecologista no retorno, assim, notou algo diferente. E minha mãe, eu não tive a atitude de perguntar, mas minha mãe perguntou. Tem coisa errada. Não foi assim comigo, né? Não é assim com ninguém. Ela falou, ela deve estar entrando em processo depressivo e a gente tem que começar a cuidar disso logo. E acho que uma das coisas mais terríveis de estudo que você estava comentando da amamentação, e realmente é a consolidação, né, do fato de ser mãe, né, dar mamar para o filho, mas eu tinha tanta vontade, eu tive que parar de amamentar quando ele tinha 3 meses, que foi durante 3 meses nós tentamos tratar sem remédio algum, tentei por psicóloga, psicanalista, daí não deu, foi psiquiatria, eu tive que ir a um psiquiatra mesmo. E quando ele disse, Ana, teu filho não precisa mais do teu leite do que da mãe dele, então a partir de agora corta o leite. Então até os 3 meses ele você conseguiu amamentar? Sim. Mas a depressão, ela começou a se instalar quando? Uma semana depois que você já estava em casa ou imediato? Não. Eu cheguei até que bem, não estava normal, mas foi progredindo. Uma semana foi mais ou menos esse prazo. Eu tive leite até 1 ano de idade, mesmo sem estímulo. De tanto que eu queria ter amamentado, mas ele parou aos 3 meses. Cris, muitas pessoas falam que assumir que está com depressão pós-parto é muito difícil por causa do preconceito. Você sentiu esse preconceito quando você, né, foi compartilhar com os amigos ou até mesmo com a família? Eu acho complicado, sim. Sabe por quê? Geralmente a mulher era muito forte. Então, como a gente estava comentando antes, antigamente tinha 3 filhos, 4, e dava conta de criar todos, né, tranquilamente. Ninguém falava em depressão, né? Não existia. Mas quando você tem que assumir para alguém pedir ajuda, é doloroso, porque você tem que falar que você realmente é frágil,
Porque quem olha pra mim fala, ela é uma fortaleza. E você tem que se assumir que você é fraca naquele momento. Então, assim, se você não tiver apoio de família, de amigos, para entender que realmente é uma doença, você não consegue sozinho. E no caso, por exemplo, quando que você procurou ajuda? Assim, eu sei que você já me disse que não precisou de tomar medicamento e não fez terapia, foi isso? Foi. Mas quando que você procurou ajuda e quem te ajudou? Seu esposo? Quem o meu foi? esposo e minha mãe. Eu comentei com a minha mãe, falei, mamãe, eu não tô legal, eu não durmo mais, eu não tinha vontade nem de conversar, a não ser ficar com o bebê. E eu já tinha uma filha pequena, então na época, a Laura estava com 6 anos, ela precisava de mim. Eu não tinha. Aí eu comecei o quê? A sair um pouco da minha de 6, eu deixava ela mais por conta do meu esposo e ficava integralmente com a minha pequenininha. Você acha que a depressão que você deu na de 6 tem a ver, tem alguma relação com aquela depressão que você sentiu na primeira gestação? Eu acredito que sim. Eu não vou falar que eu não fui uma boa mãe quando eu tive a de 12. Eu acredito que eu era muito infantil quando eu tive a filha. Então esse cuidado foi redobrado. O que eu não fiz para a minha de 12, eu quis fazer em excesso para de 6. Como que você conseguiu reverter esse quadro sem medicamento, sem terapia? Quais seriam as suas dicas para essas mamães que estão passando por isso e ainda não conversou com ninguém? Quais seriam as suas dicas para sair da depressão pós-parto? Eu acredito muito que quem está de fora enxerga melhor. Isso aí é fato. A minha mãe começou a ver que realmente eu estava trocando as atenções. Eu não dava mais para pequena, só para pequena, não para Ana Laura. E ela falou assim, olha, tá errado. Tá errado, você precisa de ajuda mesmo. Então, com muita conversa, ela me explicava, não é assim. A gente tem amores diferentes, tem cuidados diferentes, mas são idades diferentes. Você tem que dedicar tanto para de 6 quanto para o bebê. Então, com a conversa, com carinho, eu passei por isso, com a troca de informação, faz com que você vai ficando forte. Fala assim, não, eu não sou a única. E vai pisando no freio. Então, assim, eu consegui sem medicação e também porque eu queria amamentar. Então, eu relutei com remédios para não tomar porque eu queria muito amamentar. Então, o apoio da sua mãe foi fundamental. Foi ela que te ajudou bastante a sair desse quadro de depressão, né? Foi. Em quanto tempo você sentiu, não sinto mais tristeza? Em quanto tempo? A partir do momento que eu fui trabalhar. Que eu falei assim, hoje eu consigo sair para trabalhar e ficar tranquila, saber que ela está bem. Logo após a licença maternidade? Na verdade, eu não tive licença, porque eu saí do emprego, eu abandonei tudo para ficar com ela. E depois de quanto tempo você voltou? 6 meses, eu peguei e falei assim, não, agora eu já consigo trabalhar. Que bom. E no seu caso, você tomou medicamento, interrompeu a amamentação, né? E depois de quanto tempo você sentiu melhor? Eu voltei ao meu trabalho, mesmo muito debilitada, mas eu voltei ao meu trabalho após o período de ausência, né? Por licença. Mas depois, só realmente eu consegui respirar, né? E me sentir dentro dos prumos aí, foi 1 ano e meio depois, realmente. Que foi um processo, realmente, né? Eu acho que uma coisa que acho que para compartilhar eu acho importante, quando acontece muito forte, como aconteceu no meu caso, não há outra alternativa senão tomar o remédio. E não é um problema tomar o remédio. Se você não tiver lá de dentro aquela coisa, espera aí que eu tô voltando, filho, tô chegando, filho, já tô de volta. O amor pelo filho, eu acho que é o melhor remédio. Isso mesmo. Mas assim, tem momentos que o remédio não dá para liberar. Só pra gente finalizar, que o nosso tempo já tá acabando, quais seriam as suas dicas para as mães que estão sentindo a tristeza e a tristeza tá se estendendo? Quais serão as suas dicas para essas mamães que estão passando por esse momento agora? Bom, em primeiro lugar, não desesperar. Vai passar. Às vezes rapidamente, né? Como aconteceu com ela, às vezes se estende um pouquinho mais, mas ter certeza de que isso, se você tiver um acompanhamento, se você tiver o teu desejo, a tua vontade, vai passar. Então, eu agradeço a participação de vocês aqui. Obrigada. Fala Mamãe na TV, foi ótimo a gente conversar. Falar sobre depressão a gente lê sobre o assunto é bem diferente quando a gente compartilha com pessoas que já passaram por isso. Então, nós tivemos 2 casos diferentes, isso é muito bom para quem está nos assistindo. E a gente pode ver que o apoio da família é fundamental nesse processo, para buscar ajuda. E daqui a pouquinho eu vou estar aqui com uma psicóloga e ela vai nos dar dicas de como funciona esse processo e esse tratamento. Quanto mais rápido a gente diagnosticar, mais rápido é o resultado.
Fala Mamãe na TV fala tudo sobre depressão pós-parto. Não perca. Fala Mamãe na TV, mais pra você. Fala Mamãe na TV. Tenha requinte e sofisticação em sua festa. A Santa Ceia possui uma diversa linha de produtos para tornar o seu evento ainda mais especial. Repleta linha de mobiliário, louças, pratos, prataria, taças, travessas e tudo o que você precisa para brilhantar qualquer ocasião. Santa Ceia, locação para eventos. Sua festa, seu momento. Rua Jamil Tanus, 359. Super promoções em passagens aéreas só na lasertour.com. Confira as ofertas. Uberlândia São Paulo, 6 de 20,67. Uberlândia Belo Horizonte, R$ 61,00. Uberlândia Goiânia, 3 de 43,30. Uberlândia Rio de Janeiro, 2 de R$ 65,00. Lasertour.com, a melhor opção em passagens aéreas. Compre agora e veja mais opções na lasertour.com. Ou ligue 3237-3707. Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e estamos falando sobre depressão pós-parto. Estou aqui agora com a psicóloga Mara Girardi e ela vai falar um pouco mais e dar algumas dicas também, né, algumas informações mais técnicas sobre a depressão pós-parto. Okay. Mara, a gente já pôde perceber aqui que a depressão pós-parto ela é muito mais frequente do que se imagina, né? Muitas mães não contam esse quadro por vergonha. O que você diria para essas mães que estão sentindo isso e sente vergonha de falar? Então, é verdade sim que as mães têm essa dificuldade de estar expondo, né, esse transtorno que seria a depressão pós-parto. Porém, essa vergonha às vezes nem é só por possuir essa depressão, mas por não entender, não ter conhecimento a mais, né, da depressão. Nesse caso, a dica fica para as mães que elas busquem conhecer um pouco mais do que seria a depressão pós-parto. Em primeiro lugar, fazer um diagnóstico apropriado com um psicólogo, com algum médico que ela tenha contato, que possa estar indicando, né, adequadamente um profissional para ela identificar exatamente, será que é uma tristeza, será que é uma depressão pós-parto? Era isso, né, que eu queria até que a gente falasse aqui. Sim. Existe uma similaridade muito grande entre a tristeza e entre a depressão pós-parto. Então, até no seu ponto de vista profissional, que ponto que seria a depressão pós-parto? Como que essa mãe fala, né, chega nesse ponto de procurar ajuda por conta de depressão? Então, nas clínicas de psicologia, é muito comum as mães procurarem o tratamento, né, a terapia, por outra situação, outro transtorno, porque até então é muito difícil a mãe ter essa identificação de depressão pós-parto no início ali, quando o nenê nasce, né, ela ainda não tem esse conhecimento. Para ela pode ser uma tristeza, né, que nós conhecemos que é bem próximo do nascimento do nenê, inicia, vamos dizer, no 3º dia que o nenê nasce e vai de 10 a 15 dias no máximo, né? Isso. E nesse período, até então, para a mãe, ela pode achar que está esgotada, né? Porque mudou a rotina. Cansaço físico, né? Exato, emocional, porque se preocupa com situações novas, da saúde do bebê, alimentação, né? O cuidado com ela mesma. Então, depois desses 15 dias, a tristeza continua. Aí ali, você acha que naquele momento ela já tem que procurar ajuda. Isso, se ela perceber que essa tristeza permanece após os 15 dias, e as pessoas que estão próximas, o companheiro, a família, né, os amigos que estão próximos dessa mãe, perceber que comportamentos da tristeza permanece e acrescenta outros sintomas, igual desânimo, apatia, aquilo que ela gostava de realizar, igual assistir televisão, ouvir uma música. As atividades diárias e normais que ela já não sente mais vontade de fazer. Exato. Se perceber que isso permanece, aí sim
essa família pode estar orientando essa mãe a procurar um atendimento, um profissional. E assim, quando a gente fala em depressão pós-parto, a gente logicamente preocupa muito com a mãe. Mas e o bebê? O que você daria sua dica sobre o bebê? O que fazer com o bebê com a mãe tem impossibilidade de cuidar dele? Isso, então, primeiramente tem que ter esse cuidado específico com a mãe, né? Porque a mãe estando bem, ela mesma vai ter possibilidade de estar assessorando ou aproximando do bebê para ver o que ele está sentindo, para estar acompanhando, né? Porque não existe outro contato mais intenso do que a mãe. Entendi. Então precisa desse cuidado da saúde da mãe primeiro, para ela estar reconhecendo as situações, né, atuais com o bebê, para estar procurando um especialista, um pediatra. Então, nesse caso, talvez alguém da família entraria como um apoio nesses cuidados básicos com o bebê, enquanto a mãe está em cuidado específico com ela também, né? Bom, Mara, eu te agradeço pela participação aqui, né? É um assunto que exige muito ainda. Eu gostaria de te agradecer e talvez numa próxima oportunidade você está voltando aqui no programa. Sim, obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Obrigada. Para quem quiser falar mais com a Mara, está aparecendo aí na tela os contatos dela. Se alguma mamãe tiver mais alguma dúvida, pode também através do blog a gente conversar mais sobre depressão pós-parto. A gente sabe que o pós-parto é um momento muito frágil e por conta disso, eu vou dar aqui algumas dicas para quem está vivendo esse momento agora. Neste período, tenha como foco você e o bebê. Não se cobre com relação às mudanças do seu corpo e não se desdobre para voltar no peso anterior, a gravidez, antes de conversar com seu médico obstetra. Se você não conseguir amamentar, mesmo depois de tantas tentativas, não se frustre, você não será mais mãe ou menos mãe caso não amamente. E não posso deixar de dizer aqui, aproveitem esse momento, ele é único e não volta mais. Curtam bastante, tirem bastante fotos dos bebês recém-nascidos. Vai ficando por aqui mais um programa Fala Mamãe na TV. Agradeço aos meus parceiros, estilista Érica Alessi e Dark Uberlândia Shopping. No próximo programa, vamos falar sobre o teste do olhinho. Você já ouviu falar sobre o teste do olhinho? Você sabe o tanto que ele é importante para o seu bebê recém-nascido? Não perca no próximo programa do Fala Mamãe na TV. Me envie em pauta para o meu e-mail e também vamos conversar mais sobre maternidade no blog Fala Mamãe. Me sigam também pelas redes sociais. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso. E até o próximo programa.